Vamos dar início ao estudo dos limites de funções. E a primeira coisa que a gente deve se perguntar é: para que estudar limites? Então, o objetivo do estudo de limites dentre tantas coisas, uma dessas coisas é essa daqui, ó. Então, imagine que você tem aqui o gráfico de uma determinada função. Vamos dizer que é uma curvazinha assim. E esse gráfico está definido no intervalo AB. Aqui é uma função y igual a f de x. E você quer descobrir, por exemplo, quem é esta área. A área limitada pelo gráfico da função e o eixo x no intervalo AB. Pois bem, nós utilizamos limites de funções para responder, por exemplo, quem seria o número real que vai representar essa área. Isso é uma coisa. Outra coisa que você pode utilizar você pode usar limites é isso aqui. Veja, todo mundo sabe que dado um ponto e eu quero traçar uma reta que passa por esse ponto, eu preciso de mais alguma informação. E a informação é saber quem é a inclinação dessa reta. Porque por esse ponto eu posso traçar uma reta assim, outra reta assim, outra assim. Peraí. Você quer qual reta? Então você tem que me dar um ponto e dizer quem é a inclinação da reta. Aí eu vou traçar a reta correta. Se você está me dizendo, a inclinação é m, tá bom. Então, por esse ponto, eu vou traçar uma reta que vai ter a inclinação m. Então, eu preciso de um ponto e da inclinação da reta para traçar a reta corretamente. É claro que se eu desse para você 2 pontos, com 2 pontos você consegue determinar a inclinação. Agora, com um ponto só, eu tenho que dizer que a reta passa por esse ponto e tem uma determinada inclinação. Agora, uma coisa interessante, se você tiver uma curva, vamos dizer que isso aqui é o gráfico de uma função y igual a f de x. Aí você tem, por exemplo, esse pontinho aqui. E você quer dizer quem é a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto. Reta tangente é uma curva que vai tocar esse ponto assim, ó. Então, novamente, tu está com esse mesmo problema. Tu tem uma reta que passa por um determinado ponto, mas só que para dizer quem é a reta, você precisa da inclinação dessa reta. Aí eu não te dei a inclinação, mas veja, se você tem conhecimento de quem é esta função e você usar limites, você consegue calcular a inclinação dessa reta usando limites. E aí, se tu tem um ponto e tem a inclinação, tu tem a reta. E tem a inclinação, tu tem a reta. Então essas são as aplicações assim diretas de limites em qualquer curso de cálculo diferencial e integral que você for fazer. Você vai usar limites nessas situações aqui. Com certeza. E em outra infinidade de circunstâncias onde você precisa do limite para estar resolvendo alguns problemas. Quer ver uma coisa interessante? Eu jogo aqui para vocês assim, y igual a t ao quadrado, ou x ao quadrado. Bom, a variável independente tu pode chamar de qualquer letra, a dependente também. Bom, então, y igual a t quadrado. Aí tu olha para isso aqui e diz, poxa, isso aqui é uma função quadrática. Uma parábola. Ok. Agora, se você colocar assim 4,9 multiplicando esse t quadrado, isso aqui é a lei de Galileu.
É uma lei que você utiliza para estudar, por exemplo, o movimento de objetos em queda livre. É descrito por essa equação, a lei de Galileu. Você pode utilizar limites para trabalhar com a lei de Galileu, o movimento de queda livre, para descobrir coisas relacionadas, por exemplo, à velocidade. Vou tentar explicar isso aqui para vocês, em poucas palavras. Então aqui a lei de Galileu, y igual a 5t quadrado, eu estou arredondando para ficar melhor de fazer umas continhas aqui, 5t quadrado, e esse y indica a distância percorrida em metros após t segundos. Então nós sabemos calcular a velocidade média de um objeto em queda livre num dado intervalo. Aqui o objeto em queda livre, soltaram ele aqui no instante t igual a 0, e se você pegar um intervalo qualquer, dentro dessa trajetória que ele vai percorrer, você sabe calcular a velocidade média nesse dado intervalo. E essa velocidade média, ela é assim, ó. Ela é a razão da variação na distância pela duração do intervalo de tempo, que a gente chama simplesmente de ΔY. O y é distância, né? Então ΔY é a variação da distância, e a variação do intervalo de tempo a gente chama de ΔT. Aí se você chama aqui de f de t, quem é ΔY? Aí ΔY, claro, nesse intervalo daqui, vai ser simplesmente f de a mais h menos f de a dividido por ΔT. Aí ΔT vai ser quem? A mais h menos a. Então, a velocidade média vai ser f de a mais h menos f de a dividido por h. Assim, por exemplo, a velocidade média no intervalo 1 mais h, tu imagina que aqui eu estou no tempo 1 e aqui o tempo t igual a 1 mais h, tenho esse intervalo, venho calcular essa velocidade média, que é ΔY sobre ΔT, e aqui vai ficar f de 1 mais h menos f de 1 dividido por h, só que quem é f? F é isso daqui, então é 5 vezes. Aí aqui eu vou ficar com 1 mais h ao quadrado, né? Menos o f de 1, que é 5 dividido por h. E você tem alguns casos particulares, por exemplo, se esse h que você está somando aqui, se ele fosse igual a 1, então você estaria aqui com t igual a 1, aí 1 mais 1, 2. Então você estaria no intervalo 1, 2. Aí no intervalo 1, 2, você vem e calcula a velocidade média, que é essa daqui, né? Ficaria o quê? Essa velocidade média ficaria assim. Aqui o h é 1, né? Então ficaria 5 vezes, aí 1 mais 1 dá 2 ao quadrado, menos 5 dividido por o h é 1. Então ficaria assim. Isso aqui dá 15 metros por segundo. Se você colocasse, por exemplo, h igual a 2, aí faz a mesma conta, aí você chega, bom, o intervalo seria o intervalo 1, 3, calcula aqui a velocidade média, nesse caso, você faz a continha, daria 20 metros por segundo. Bem, isso aqui foi só um pensamento desses casos particulares. Agora eu tenho essa pergunta para vocês. O que seria essa velocidade em t igual a 1? Porque até agora a gente viu a velocidade, que eu chamei de velocidade média no intervalo, mas e se eu quisesse saber a velocidade exatamente aqui? Quando a bolinha chegar aqui, se eu tivesse um velocímetro, ou um radar de velocidade, como aqueles que tem nas estradas, né? Nas BRs, quando o seu carro passa por aquele radar, ele dá a velocidade exatamente naquele ponto, por onde o teu carro está passando. Então, é a mesma ideia. Quando ele chegasse aqui em t igual a 1 segundos, né? A bola está aqui, a bola, o objeto, qual seria a velocidade exatamente nesse ponto? Então, talvez você possa estar respondendo assim, não, nesse ponto, basta que h seja 0, ó.
Porque aqui eu tenho t igual a 1, aqui 1 mais h. Se h for 0, eu estou nesse ponto e tenho uma velocidade nesse ponto. Só que eu tenho um problema, né? Ó, a expressão aqui para a velocidade média qual é? Ela está dividindo por h. Eu não posso fazer h igual a 0. Não dá, não pode. Mas tem uma coisa que você pode tentar fazer, que é diminuir esse número h de maneira que esse intervalo ele vai diminuindo, né? Para que esse pontinho se aproxime desse. Quanto menor você faz o seu h, mais próximo você fica do objeto em t igual a 1, e mais próximo você está do que nós chamamos de velocidade no instante t igual a 1. Então é isso que significa, por exemplo, aquela velocidade que tem no velocímetro do automóvel, né? Que aparece lá no radar, na BR e por aí vai. A gente até fez a conta aqui, não foi? Quando h era igual a 1, ó, dava 15 metros por segundo. Agora, faça, por exemplo, h igual a 0,1. Quando h é 0,1, o que é que dá o ΔY sobre ΔT? Você pode desenvolver isso daqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês do lado. Ó. Se você tem 5 vezes 1 mais h quadrado menos 5 dividido por h. Isso é a mesma coisa que 5 vezes. Aí aqui fica 1 mais 2h mais h quadrado menos 5 no numerador, dividido por h, né? Então fica 5 vezes 1, 5, mais 10h, mais 5h quadrado, né? E aqui fica menos 5, isso aqui dividido por h. Esse cancela com esse. Aqui tu pode colocar aqui em evidência 5h. Colocando 5h em evidência vai restar apenas h nesse daqui, e aqui sobra 2, dividido por h. Aí esse h pode dividir por esse, cancelar com esse, perdão, porque h é diferente de 0, e restou apenas 5, vou multiplicar novamente, né? 5 vezes h, que dá 5, mais 5 vezes 2, que é 10. Então sobrou isso daqui. Quer dizer que o delta y sobre ΔT você pode ver como sendo 5h mais 10. Mas o h não pode ser 0, né? Porque a fórmula inicial tem um h aqui dividindo. Mas enfim, ΔY sobre ΔT. Quando o h for 0,1, vai dar o quê? Vai dar 5 vezes 0,1 mais 10. Que é igual a 10,5 metros por segundo. Agora, se você faz h igual a 0,01, então veja, vamos dizer que eu estava aqui, não foi? Quando eu fiz o h igual a 0,1, então eu estava aqui, t igual a 1 mais 0,1. Eu estava aqui no tempo 1,1. Aí agora, quando tu faz h igual a 0,01, tu vai estar aqui no tempo t igual a, tá bem apertado, né? 1,01. Então os pontos vão se aproximando de t igual a 1, né? Aqui fica ΔY, ΔT igual a 5, que multiplica 0,01 mais 10. Então isso aqui vai dar 10,05. Assim, né? 0,5. Ora, se você fizesse agora h igual a 0,001, o ΔY, ΔT, que é a velocidade média, seria 10,005, tudo metros por segundo. Pronto, então veja bem, se você entendeu o que eu falei até agora, então você entendeu o que é um limite. Eu estou fazendo um limite aqui. À medida que o h, esse h que está aqui, formando esse intervalo, à medida que ele diminui, diminuir aqui significa o quê? Ele está se aproximando de zero. Então o valor da velocidade está se aproximando de um número. Então você pode perceber aqui
que a tendência é que esse negócio se aproxime de 10 metros por segundo, à medida que o h vai se aproximando de zero. Então, o limite é fazer isso. Você tem uma variável que se aproxima de algum valor, e a outra variável, você observa para ela, ela vai se aproximando de outro valor. Mas é assim, se aproxima. Não chega lá, se aproxima. A gente viu que o h não pode ser zero. Mas eu estou pegando ele muito perto de zero, de maneira que o pontinho vai chegar muito perto desse. E quando esse h está indo para zero, o que é que está acontecendo com a velocidade média? Está se aproximando desse valor, 10 metros por segundo. Então aqui a gente tem um ambiente onde perfeitamente a gente trabalhou a ideia de limite. Tá? Vamos organizar tudo que eu falei agora numa definição, eu vou dizer assim, uma definição informal do que é limite. Uma coisa intuitiva ainda. Uma definição assim mais formal vai ficar para outro vídeo, certo? Então vamos agora trazer para vocês a ideia do que é o limite de uma função. Sim, mas antes disso vamos responder a pergunta, né? 10 metros por segundo seria a velocidade em t igual a 1, que foi obtida por esse processo de diminuir o h para que você calculasse a velocidade média num intervalo muito pequeno. Tão pequeno que quase coincide com um ponto, o intervalo. Isso seria a velocidade média em t igual a 1. Ou melhor, a velocidade em t igual a 1. Que é a que daria no velocímetro de um automóvel, por exemplo. Então, o limite de uma função é assim, né? Seja f de x, definida em um aberto I, em torno de um ponto x0, uma coisa assim, ó. Exceto talvez em x0. Ou seja, não precisa que a função esteja definida em x0, como foi o caso da velocidade média que a gente viu, que não estava definida em h igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente deve observar. Então veja, se f de x fica arbitrariamente próximo de L, lembre da velocidade média, que ficou arbitrariamente próximo de 10 metros por segundo. Então, se f de x fica arbitrariamente próximo de um número que eu estou chamando de L, para todos os valores de x suficientemente próximos de x0, aqui o x0 é como se fosse o h, aqui da velocidade média, que ficava suficientemente próximo de zero. Esse x0 aqui é o zero, e esse meu x seria esse h. Então, se f de x ficar arbitrariamente próximo de L para todos os valores de x suficientemente próximos de x0, aí dizemos que o limite de f de x quando x tende a x0 é igual ao número L. Então, como é que se lê isso? Do jeito que eu acabei de falar. Limite de f de x quando x tende a x0 igual a L. Corrigindo, nós dizemos que f tem limite L quando x tende a x0 e escrevemos isso aqui. Isso aqui é a notação para dizer que a função f tem um limite L quando x se aproxima de alguém. Agora, esses termos aqui, ó, esse e esse, não são termos ainda muito precisos. Esse arbitrariamente próximo e esse suficientemente próximo. Porque esses termos, assim, digamos, para alguém que assiste, sei lá, a Fórmula 1. E aí 2 pilotos chegaram na linha de chegada quase emparelhados. Aí você diz que eles chegaram muito próximos, porque a diferença entre eles foi de alguns milésimos de segundo. Mas assim, se você considerar um astrônomo que está lá estudando as galáxias, de repente próximo para ele pode ser alguns anos-luz, sei lá. Então,
não está muito preciso ainda esse termo, arbitrariamente próximo e suficientemente próximo. Isso aí a gente vai dar mais precisão à definição de limite em outra aula. Por enquanto é só... O importante é que você entenda esse conceito aqui. É só isso. Vamos ver um exemplo. Seja f de x igual a x quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Então, existe esse limite. O limite da função f de x quando x tende a 1. Temos. Como é que você vai analisar isso? Primeiro, essa expressão ela é uma expressão que pode ser simplificada. Por quê? Porque x quadrado menos 1 a gente sabe que é x mais 1 vezes x menos 1, que é o quadrado da soma pela diferença de dois termos, né? Então, você pode cancelar esse termo com esse e resta x mais 1 apenas, desde que o x seja diferente de 1. Que é uma coisa que está subentendido. Quando eu escrevo essa regra, eu não coloquei aqui, mas está subentendido que o x não pode ser 1. Por isso eu consigo cancelar esses dois termos e f de x é igual apenas a x mais 1. Daí, você quer saber quem é esse limite. Então, você vai começar a atribuir valores para x próximos a 1. Por exemplo, se você chegar aqui e colocar 0,9. Tudo bem, 0,9, então eu vou calcular f de 0,9. f de 0,9 é 0,9 mais 1, que é 1,9. Se você colocar agora um outro valor próximo de 1, por exemplo, 1,1, então f de 1,1 vai ser 1,1 mais 1, que é igual a 2,1. Se você colocar 0,99, aí fica f de 0,99 igual a 0,99 mais 1, que é igual a 1,99. Se você colocar 1,01, fica f de 1,01 igual a 1,01 mais 1, que é igual a 2,01. Se você colocar 0,999, então f de 0,999 vai ser igual a... Bom, já deu para perceber, né? Isso aqui vai ser 1,999. E assim por diante. Então, nós estamos percebendo que os valores da função estão se aproximando de quem? Do número 2. Ou seja, como esses valores estão se aproximando do número 2, aí você diz que f de x se aproxima do limite 2 conforme x se aproxima de 1. Que, simplificando, é isso aqui. O limite de f de x, quando x tende a 1, ele existe. A gente está vendo aqui que está se aproximando de um único valor, né? Quando x tende a 1. Então isso aqui é 2. Ou então você colocaria a expressão direta assim, ó, limite de x quadrado menos 1 dividido por x menos 1 quando x tende a 1. Isso aqui é igual a 2. Interessante que a gente se aproximou de 1. Aqui está o 1, né? A função não precisa estar definida em 1. Então eu fui me aproximando de 1 primeiro com 0,9 que estava aqui, ó. Depois com 1,1 que está aqui, 0,99 aqui, depois o outro aqui, ó. Eu fui me aproximando por ambos os lados e o comportamento da função foi se aproximar de 2. Então esse limite é igual a 2. Os mais atentos devem ter percebido que o limite de f de x quando x tende a 1, nesse caso, você podia calcular simplesmente pegando esse x aqui e trocando por 1. E aí isso é igual a 2. Quer dizer, tu tem o limite dessa expressão, o limite dessa expressão é a mesma coisa que o limite dessa, e aqui você troca o x por 1,
que é o valor para o qual o x está tendendo, e isso é o resultado do limite. Vale isso sempre? Não, sempre não, mas muitas vezes sim. Muitas vezes você vai calcular o limite simplesmente substituindo o x por esse valor aqui, para o qual o x está tendendo, e vai dar certo se a expressão que está aparecendo aqui ela for definida para esse x, né? Porque se ela não for, essa aqui não era, eu não podia substituir direta, porque eu fiz uma simplificação e chegou nesse x mais 1. Aí aqui eu posso, né, colocar 1 tranquilamente. Agora, se mesmo depois de tu fazer uma coisa assim, ou melhor, se não fosse possível fazer alguma simplificação, aí você não poderia calcular substituindo o x por esse valor aqui. Não ia dar certo. Mas se for possível, é verdade isso aqui. Tá? Isso aqui fica mais claro em assuntos que a gente vai ver mais adiante, o porquê disso aqui. Mas você pode utilizar sempre que for possível. Aqui do lado eu vou trabalhar aqui com 3 limites de 3 funções distintas. Por exemplo, essa primeira vai ser a função f de x igual a x² menos 1 sobre x menos 1. Essa foi a que a gente acabou de estudar. A gente fez lá umas simplificações, ó, e viu que ela era isso aqui, y igual a x mais 1, só que com x diferente de 1. Então, essa função, ela é assim, né? O gráfico dela é essa reta, só que quando chegar aqui no 1, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 1, né? Que ela toca o eixo y exatamente no 1. E quando aqui for 1, aqui era para ser 2, mas não pode, porque x é diferente de 2. Então, nesse pontinho aqui fica uma bolinha aberta no gráfico dessa função. E a gente calculou, veja, a função não está definida em x igual a 1, mas o limite dela, quando x tende a 1, dá para calcular. É igual a 2. Agora, nessa aqui de baixo, eu vou colocar assim, ó. Vou colocar g de x igual... Aí vamos botar x² menos 1 sobre x menos 1, quando x for diferente de 1. E quando x for 1, aqui não pode botar 1, né? Então eu vou dizer que isso aqui simplesmente é igual a 1. Que é no caso de x ser igual a 1. Então você teria esse gráfico aqui, ó, o mesmo gráfico da anterior. Vamos traçar aqui. Aí a bolinha aberta lá no 1, né? Quando aqui é 1, aqui é 2, ó. Então aqui ficaria a bolinha aberta, só que com um detalhe, quando x igual a 1, a gente disse que a função tem um valor, e o valor é 1. Então, o gráfico é essa reta com essa bolinha aberta e essa fechada. Agora, se você vai calcular o limite de g de x, quando x tende a 1, olha, o x está perto de 1, mas não é igual a 1. Então, se o x não é igual a 1, a expressão é essa para a função. Então, isso é o limite de x² menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1. E esse limite a gente já calculou aqui no exemplo anterior. É 2. Então, a função está definida em 1. E o limite dela existe. E olha que detalhe interessante. O limite dela não é igual ao valor para o qual a função está definida. A função é 1, em x igual a 1, mas o limite é 2. E um outro exemplo é simplesmente você colocar h de x igual a x mais 1, que é a reta, né? Essa reta que a gente está trabalhando, só que agora ela aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2, né? Agora ela passa por esse ponto, então essa aqui é fácil, o limite de h de x, quando x tende a 1, é o limite de x mais 1, quando x tende a 1. Aí aqui você pode simplesmente substituir o x por 1, que é igual a 2. Então aí mais 3 exemplos onde a gente evidencia para vocês que não precisa a função estar definida
no valor para o qual o x está atendendo. Ó. Não precisa. E você consegue calcular o limite sem nenhum problema. Um outro exemplo, a função identidade f de x igual a x, se você for calcular o limite de f de x quando x tende a x0, que é o limite de x quando x tende a x0, esse x0 pode ser qualquer número. Então, pelo que a gente já viu até aqui, você já percebe que você pode simplesmente trocar o x por x0. E esse é o resultado do limite. E o caso da função constante, se você faz o limite de f de x quando x tende a x0, que é o limite de k quando x tende a x0, o resultado disso aqui é o próprio k. Esses dois casos são fáceis de a gente ilustrar. Deixa eu colocar aqui esse primeiro caso de você ter a identidade. A identidade é assim, y igual a x. Ora, então, se você tem aqui um x0 e você começa a se aproximar desse x0 por ambos os lados, a imagem desse x0 a gente sabe que é o próprio x0, né? Então, se tu pega valores aqui muito próximos de x0, tu pega um valorzinho aqui, ó, e tu vê aqui a imagem, ó, como fica perto também do x0, né? Se tu pega um outro aqui por esse lado, perto de x0, e tu olha o que acontece com a imagem cai aqui, também bem próximo de x0. Então, é fácil a gente perceber isso aqui geometricamente. E a da função constante, essa aqui é fácil mesmo, né? Porque uma função constante é assim, y igual a k. Esse k aqui é uma constante. Aí tu coloca aqui um x0 e começa a observar valores próximos de x0. Por exemplo, esse valor aqui. Quando ele sobe aqui que bate na função, que tu olha a imagem é o próprio k. Esse outro também, ó. Então, todo mundo aqui que está perto de x0, quando tu vê a imagem, vai ser o próprio k. Então, esse limite só poderia, de fato, ser o número k. E aí você tem várias situações. Por exemplo, se você colocasse assim, limite de 4, quando x tende a 2, função constante igual a 4, isso aqui é igual a 4. Se você colocar limite quando x tende a menos 13 de 4, também é 4. Se você colocar limite de x quando x tende a 3, substitui o x por 3. É 3, né? Se você colocar limite de 5x menos 3 quando x tende a 3, então isso vai ser igual a 5 vezes 3 menos 3. Onde é x, você pode colocar o 3. Então fica exatamente 5 vezes 3, 15, menos 3, 12, né? Se você colocasse o limite de 3x mais 4 dividido por x mais 5, e aqui vamos mandar o x para menos 2. Observa que essa função está definida para menos 2. Aqui embaixo não tem nenhum problema tu substituir por menos 2. Então, se tu for analisar esse limite, ele seria 3 vezes menos 2 mais 4, o resultado da tua análise, né? Se tu faz todas aquelas aproximações. E aqui menos 2 mais 5. Isso aqui dá exatamente menos 6 mais 4 dividido por menos 2 mais 5, que dá menos 2 terços. Então aí, vários exemplos de limites, né? Mais exemplos aqui, eu vou colocar 0, função constante igual a 0, aqui, e 1, função constante igual a 1. Esta é a função f de x igual a 1, quando o x é maior do que 0, e ela é 0 quando o x é maior ou igual, né? Menor do que 0. Essa função é essa daqui. Existe o limite dessa função. Vamos botar aqui, limite de f de x quando o x tende a 0. Então, observe que quando você se aproxima de 0 por aqui, ó, a função, por esse lado, ela é 0.
Mas se você se aproximar de zero por aqui, os valores da função são todos iguais a 1. Ora, lembra do que a gente falou lá do limite, né? A gente diz que uma função f de x tem limite L. Ó, eu estou falando de um valor único para o limite. Eu não estou falando de mais de um valor para o limite de uma função, quando x tende a alguém. Então aqui claramente, quando você aproxima por um lado, dá uma coisa, e por outro dá outra coisa, esse limite não existe. Não existe. Então vão ter casos onde tu vai calcular o limite e não dá. Não dá para calcular o limite de toda função. Por exemplo, aqui embaixo, vamos colocar essa função aqui. Ó. Aí teve uma aula de gráficos, né, que a gente teve há uns dias atrás, e a gente viu o gráfico dessa função. Vamos dizer que essa função seja assim, g de x igual, aí eu vou colocar 1 sobre x, se x for diferente de 0. E eu vou dizer que ela é alguma coisa, do x igual a 0. Vou dizer que ela é 0, assim. Aí eu pergunto, limite de g de x quando x tende a 0. Então, quando o x está perto de 0, ó, aqui, por esse lado. Então, por exemplo, aqui tu tem essa imagem, ó. Se tu está um pouco mais próximo, a imagem já dá mais alta. E quanto mais próximo de 0 você tiver, tu vai ter imagens cada vez maiores. E pelo lado esquerdo é a mesma coisa, só que ao contrário, tu vai ter imagens negativas assim, né? Tu vai ter números cada vez menores pela esquerda, né? Ou seja, essa função não está se aproximando de ninguém. Porque quanto mais próximo de 0, os valores que tu vai obtendo são cada vez maiores. Eles só fazem crescer, não se aproximam de alguém. Então, nesse caso, a gente diz que esse limite não existe. É outra situação onde o limite não existe. E uma outra situação dessa função assim, ó, que tem um gráfico, que eu vou botar aqui, a função constante igual a 0, desse lado, vou colocar aqui menos 1 e 1, dessa forma, e essa função ela é assim, ela oscila bastante assim. Uma função que tem um comportamento parecido com esse. Isso aqui é a função h de x igual a 0, no caso de x ser menor ou igual a 0, né? E aqui ela é seno de 1 sobre x, quando x for positivo. Aí seno de 1 sobre x, quando tu faz a composição do seno com a função 1 sobre x, aí dá essa curva desse jeito. Ela vai oscilando aqui e isso aqui vai aumentando essa oscilação. Mas enfim, quem é o limite de h de x quando x tende a 0? Também não dá, né? Porque pela esquerda, os valores vão dar 0. Para qualquer valor que tu pegar aqui pela esquerda, veja que o valor da função é 0. Mas pela direita, é uma confusão, você não sabe. Você pode ter, ora, um ponto aqui em cima, se aproxima mais, um ponto está lá embaixo, e lá em cima, lá embaixo. Não dá. Não dá para você dizer que está se aproximando de alguém. Então, mais um caso onde o limite não existe, porque perto de 0, aqui o limite quando x tende a 0, né? Porque perto de 0, aqui pelo lado direito, a função ela oscila demais. Então não dá para você chegar à conclusão de que tem um limite aqui.